Então, hoje a nossa aula é a unidade 6, que fala do controle de qualidade na alimentação escolar. Nós temos a professora formadora, a professora Ângela, e a nossa querida professora Caroline, professora assistente. Então, os objetivos da nossa aula hoje. Conhecer as atribuições do técnico em alimentação escolar. Compreender a importância do papel do técnico no desenvolvimento das etapas no processo de produção de refeições. E também conhecer algumas exigências no controle de qualidade da alimentação escolar. Bem, nós vamos falar o seguinte, que para se falar em controle de qualidade, nós sabemos que tem os órgãos que são competentes, que eles são responsáveis por fiscalizar e inúmeras outras atribuições referentes à alimentação. Então, os principais órgãos governamentais responsáveis pela legislação, sanitária em nosso país são o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, eles são órgãos que possuem representações nos estados e municípios brasileiros, os quais têm a função de quê? Olha bem, fiscalizar e realizar o controle higiênico sanitário nos locais e estabelecimentos em que haja atividades relacionadas com a produção de alimentos, como, por exemplo, nos restaurantes, nas cozinhas industriais, nos supermercados e, inclusive, as cozinhas das nossas escolas. Então, por se tratar de um local que produz alimentos, que é diário e muitas das vezes em turnos diferentes, precisa também dessa fiscalização, não é isso, professora? Isso mesmo, para poder garantir justamente o que a gente sempre fala aqui sobre a questão das condições sanitárias do alimento, né? Então, para garantir isso, tem esses órgãos que fazem essa fiscalização. Então, e é justamente na escola, como nós falamos, que tem refeições, 3, 2 turnos seguidos, que precisa ter essa fiscalização e precisa ter esse controle higiênico sanitário, porque vão ser ofertadas refeições para as crianças e a gente sempre preza por essa questão da qualidade na preparação dos alimentos, não é? Então, é onde o técnico ele tem que ter bem conhecimento de suas atribuições para desenvolver essas habilidades dentro desse contexto. Então, o técnico ele desenvolve um papel muito importante. Por quê? Por ele estar ali todos os dias. Muitas das vezes é ele que recebe a alimentação, é ele quem verifica faz o controle de qualidade dos alimentos no ato do recebimento, questão de validade no rótulo dos alimentos, verificar se o alimento, principalmente in natura, ele está com aparência bem assim firme, os folhosos estão bem verdinhos. Por exemplo, os tomates madurinhos, para quê? Para receber esse alimento, depois armazenar, depois ele começar a tirar conforme a necessidade para a produção da alimentação. Então, o técnico tem essa importância nesse papel para desenvolver essas atribuições com segurança e eficiência. Só que esses detalhes serão vistos em módulos mais para frente, com mais calma. Então, aqui nós vamos falar especificamente hoje das atribuições do técnico em alimentação escolar no controle de qualidade. Primeiro, receber na escola os alimentos destinados à alimentação escolar. É aquilo que eu falei há pouco. Geralmente,
na maior parte das escolas, são os técnicos que fazem esse papel de recebimento do alimento. Por quê? Porque ele que está na cozinha, ele quem pega o alimento, retira da despensa para fazer a preparação, então geralmente é ele quem recebe esse alimento. Então, prestar atenção nos rótulos, ver os alimentos in natura, ver a forma como é entregue, não é, professora? Se a senhora quiser acrescentar alguma coisa. E verificar todo um contexto que nós já vimos anteriormente, certo? Segundo, controlar o que entra e o que sai desses estoques ou da despensa de produtos. Como que eu posso controlar, professora? Bem, geralmente a escola é para ter o que nós chamamos de instrumental, é uma planilha onde vai conter, né, dados do alimento. Se você pegou 10 quilos de arroz, então controle de estoque, controle de saída de estoque. Aí está lá o arroz, 10 quilos de arroz tal dia. Aí você sabe quanto que você tinha antes, quanto que você tirou e quanto que ficou. Armazenar os alimentos de forma a conservá-los em perfeito estado para consumo. Como é isso? Então, se o técnico ele recebe o alimento, obviamente é ele quem vai armazená-lo, então armazená-lo de forma correta, ver se o ambiente, em primeiro lugar, está limpo, se não estiver limpo o ambiente, as prateleiras, colocar os alimentos com um pequeno espaço entre um e outro, para que haja ventilação, não fique aqueles alimentos todos amontoados, né, todos professora? empilhados, que aí não vai ter a parte da respiração e dependendo do alimento ele pode estar mofado, né? Quando você for procurar ele, né, for utilizá-lo, ele pode já não servir mais para o consumo. Aí vocês perguntam, mas professora, por que armazená-los assim? Porque tem essa questão do alimento respirar e no que ele tem esse espaçozinho, conserva a vida dele de prateleira também até o prazo que foi determinado, e sem contar que se tiver algum bichinho indesejado, ele não vai se esconder naquele amontoado de alimentos. Ao passo que se você tem todos enfileirados, empilhadinhos, bonitinhos, isso dificulta, né? Então você vai ter uma visualização ali do ambiente. Aí questão das geladeiras, armazenar as carnes junto com as carnes, tirar daquela embalagem, né, aquela caixa, deixá-la simplesmente na embalagem da carne. As polpas de frutas, não misturar polpas com carnes, né, leite com carnes. Então é cada um no seu quadrado e todos eles na prateleira por gêneros, arroz, o macarrão. Por isso que se pede também esse controle no ato de solicitar o produto do fornecedor. É uma forma de você ter aquele alimento para aquele determinado espaço de tempo. Para 15 dias? Então tá. Porque se for comprado uma grande quantidade para a escola solicitar toda aquela quantidade, como que se vai armazenar? Não se tem condições, não tem condições de você manter limpo o ambiente, não tem condições de você fazer esse controle na qualidade desses alimentos, porque nós sabemos que as escolas têm um pouco espaço para esse armazenamento dos alimentos, certo? Vamos lá. Discutir e problematizar com o nutricionista as dificuldades, dúvidas e questões que emergem na alimentação de crianças, jovens e adultos de sua escola. Professora, mas se eu tiver alguma sugestão ou de cardápio, ou de alguma preparação. Nossa escola precisa de uma capacitação, um treinamento, uma palestra. Obviamente que o técnico ele vai levar essa ideia, esse pensamento dele para o seu gestor e o gestor ele vai, forma de ofício, levar até a entidade executora para solicitar o serviço, uma capacitação, enfim, uma orientação por parte do nutricionista. Não tem que ter essa distância, gente, tem que aproximar, porque às vezes o nutricionista ele está na entidade executora, ele desconhece a realidade daquela escola, não porque ele queira, às vezes é o que ocorre, a quantidade de profissionais ela é pouca para a demanda de escolas, então vocês podem se dirigir
ir lá com seu gestor, levar ideias, sugestões, solicitar alguma orientação que com certeza o nutricionista vai estar à disposição, porque o objetivo é fazer essa parceria para melhorar o serviço, para quê? Para que ele fique padronizado, para que ele tenha uma qualidade, e o nosso público-alvo é o aluno, certo? Então, preparar os alimentos de acordo com o cardápio planejado pelo nutricionista. Hoje o cardápio ele é baião de 2 com picadinho e uma salada, só que o fornecedor não trouxe todos os legumes, ou não trouxe. Tudo bem, você pode fazer uma adaptação com as verduras que você tiver, contanto que você tente cumprir essa questão do cardápio. É muito importante, porque uma vez que você escolher os cardápios conforme a aceitabilidade, então você vai estar ofertando aquela questão dos nutrientes em cada dia diferente, não é isso? Então, para isso, se pede na legislação a questão de 3 preparações salgadas e 2 doces. Então, nessas preparações salgadas, você ofertar frutas, legumes, escolher conforme a aceitabilidade. Mas hoje não dá para cumprir. Beleza, tudo bem. Existem situações que realmente fica difícil, principalmente início de semana, né, professora? Que às vezes a escola ela começa a se planejar na segunda para ele trazer durante a semana o alimento. Então, segunda-feira, aqueles cardápios mais simples, que é justamente para facilitar. Uma que não deu para programar nada. Então, durante a semana, tentar cumprir o cardápio, que é uma forma de você estar garantindo o direito do aluno, né? Isso mesmo, mas o importante é realmente cumprir o máximo possível do cardápio. É para isso que servem os cardápios, né? Por isso que existem os cardápios nas escolas. Então, tente seguir o máximo que você puder, porque é algo que está ali para lhe auxiliar, né? É muito mais fácil você chegar e ver qual é a preparação do dia do que você ficar pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou oferecer para essas crianças? Não, já tem o cardápio lá. Então, isso é a questão de substituir, ele tem que ser algo que não seja rotineiro, Rotineiro, né? isso Realmente mesmo. algo que seja a exceção da regra. Então, o cardápio deve ser cumprido. Verdade. Então, para isso, a maioria das escolas tem a opção de escolha, né? Então, quando fala nessa questão da escolha, elas escolheram justamente os cardápios que, com certeza, são mais fáceis para as crianças aceitarem, com certeza são os cardápios que aquela escola ela já tem uma habilidade para preparar, para executar e ofertar para as crianças. Mas o correto, como a professora falou, é que realmente o cardápio seja cumprido. Não é que sempre ocorram essas adequações, ou então você chegar em cima da hora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não é assim. Para isso tem a seleção, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Obviamente que ocorrerão alguns imprevistos, mas esses não podem ser todos os dias, né? E você também pode levar ao conhecimento do nutricionista, sugestão. Eu tenho sugestão, diretor, eu tenho aqui uma sugestão desse cardápio. Como é que a gente pode fazer para a gente inserir na alimentação escolar? Porque tem que ter a assinatura do nutricionista responsável. Então, o gestor, o diretor, ele vai fazer um documento, você pode ir lá também conversar, esse cardápio é mais aceito e com certeza vão ser avaliados os cardápios, né, se não adequados, para que fique dentro do que preconiza a legislação, certo? Então, organizar os utensílios e todo o material necessário à boa distribuição da alimentação. Bem, só aqui lembrando que esses utensílios, obviamente, têm que estar super bem higienizados, né? E esses utensílios têm que ficar de forma e de fácil acesso, você organizar estes utensílios, no caso, os pratos das crianças, na hora do porcionamento, você não se atrapalhar. Com certeza você vai ter ajuda, ou de algum colega, ou de alguém que se prontificou para fazer essa questão dessa distribuição de alguns utensílios no que se refere à distribuição da alimentação.
servir os alimentos na temperatura adequada. Gente, o alimento não é para ser feito de um turno e passar para o outro. O alimento é para ser preparado na hora, questão de algum tempo antes do lanche ou da merenda das crianças, não é isso? Eu fiz essa merenda é para o turno da tarde, não é assim. A merenda que é feita da manhã é para ser servida pela manhã. Para isso, todo mundo tem um horário que chegar antecipado na sua escola, na sua cozinha, no seu local de trabalho. Para quê? Justamente para preparar esse alimento, e ele cronometra, faz um tempo aí para que, ao estar perto quase do lanche, a alimentação já está pronta. E não servir também nem totalmente fria e nem tão quente a ponto de que as crianças, principalmente os menores, não vão aceitar em função de estar muito quente, né? Isso, aí a gente acaba sem saber o porquê que a criança não aceitou esse alimento. Será que foi a aparência que ela não gostou? Foi o gosto? Às vezes não foi nada disso. Foi simplesmente o fato de estar muito quente para que ela pudesse comer, né? Então tem que ter esse cuidado aí realmente na hora de servir, na hora de preparar o alimento. Isso é muito importante, você é responsável por isso. Por quê? Por que a gente pede, né, para não preparar uma alimentação num turno e servir em outro? Devido ela pode estar provocando o crescimento de quê? De alguns micro-organismos. E a gente não vê esses micro-organismos. Então, assim, a gente vai falar, mas não tem problema nenhum, eu faço de manhã e sirvo à tarde e nunca aconteceu nada. Realmente, pode ser que não tenha acontecido ainda, mas pode ser que venha acontecer sim, né? E isso pode causar o quê? Várias doenças nas crianças, né? Imagina um surto aí de alguma infecção na sua escola. Quem irá ser responsabilizado? Você que preparou o alimento. Então, olha a responsabilidade, né? Então, vamos fazer o correto, pelo menos a gente não fica, né, com medo de sofrer algum processo administrativo ou coisa assim. Então, preparar o alimento no período que você irá servir o alimento. Com relação a essa questão, professora, de o alimento ele ser servido na temperatura correta, todos têm que chegar antes para preparar o alimento em tempo certo. A mesma forma se refere não só à temperatura, a forma como é feita essa alimentação. Se você chegou em cima da hora e a preparação ela é uma salgada, ela vai ter uma farofa, um arroz, um feijão, uma carne, uma salada, veja quanta coisa tem que ser feita num curto espaço de tempo, não é, professora? Então, o que acontece? É difícil, então você também tem que se programar bem. Hoje eu tenho essa preparação, uma preparação assim mais simples, então tem um tempo de sobrinha tranquila. Amanhã uma preparação mais complexa, então eu tenho que chegar mais cedo ou adiantar alguns cortes de alguns legumes, higienizar, para facilitar o seu trabalho, porque senão você também não cozinha o alimento direito, é um alimento que pode ficar duro, não pode cozinhar direito, é a questão do gosto, o tempero também, tudo isso influencia, e até a questão da apresentação. Quando for distribuído os alimentos nos pratos, a criança vai olhar assim, poxa, não vai sentir vontade de comer, correto? Então vamos lá. Cuidar da limpeza e manutenção do material e locais destinados à preparação, estocagem e distribuição. Então, esses ambientes, eles têm que estar sempre bem limpos, gente, de responsabilidade de vocês. Questão da despensa, o ambiente tem que estar limpo de forma a evitar roedores, entendeu? Vetores que possam roer os alimentos e causar doença para os alunos. A questão do refeitório, você já pensou servir uma comida num local onde as mesas estão sujas, não foram limpas, né? E assim, conversar com os outros turnos, porque cada turno ele tem a obrigação de deixar o local limpo para o turno seguinte. Por quê? Aí todo mundo faz tudo igual e ninguém sai no prejuízo. É interessante ter esse canal de comunicação, que é para ninguém ficar esperando pelo outro, porque a escola nós não podemos falar assim, eu faço minha parte, eu faço minha parte. Nós estamos trabalhando para o aluno. Então não adianta eu fazer uma alimentação gostosa, uma preparação bem elaborada, que vai me apetecer assim, que os meus olhos vão comer o prato todinho, mas se no local que
que eu vou comer é um local que não tem higiene, é cadeira suja, mesa, mosca. Veja que coisa desagradável, né? Então, se na sua escola acontece isso, sugiro que faça uma reunião com o gestor, peça uma reunião com todos os turnos, porque cada um tem sua responsabilidade. Se eu utilizei aquele espaço, eu tenho obrigação de deixar aquele espaço limpo, com todos os utensílios armazenados, para evitar esse tipo de transtorno, certo? Distribuir a alimentação por igual a todas as crianças, incentivando-as, olha só, a comer de tudo sem deixar sobras. Essa questão da distribuição, ela também é um pouco complexa. O que eu sugiro a vocês no ato da distribuição? O aluno, ele pode ou estar com fome ou não. Então, você pode se precaver da seguinte forma: ao fazer o porcionamento nos pratos, você coloca uma quantidade, nem muito e nem pouco, porque você coloca uma quantidade suficiente que, de repente, se o aluno estiver com fome, ele vai solicitar mais. Agora, se você coloca uma quantidade bem maior, o que acontece? Às vezes ele não está com aquela fome, às vezes ele não gostou um pouco do sabor, não é aquela preparação mesmo que ele gostaria, né, de comer, e aí ele rejeita, ele deixa. Então, assim, é melhor que você coloque um pouco para todos. Aquele aluno que quiser, com certeza ele vai chegar lá e vai solicitar uma segunda vez, uma terceira vez, né, professora? Isso mesmo. E assim, às vezes você já conhece, né, aquele aluno e sabe mais ou menos qual é a característica do aluno. Então, justamente, né, a gente tem a obrigação de fazer realmente a forma correta em relação ao porcionamento. Então, faça dessa forma, que é uma forma de você realmente ter certeza, né, qual é a aceitação dessa alimentação. Que às vezes você acaba porcionando uma quantidade muito grande e a criança deixa no prato e você pensa que ela não gostou da alimentação. Mas não foi isso, às vezes ela já está satisfeita e realmente não consegue mais comer aquilo, e por isso tem a questão das sobras. Então, essa questão do porcionamento na medida correta, ela auxilia para que não haja sobra e para que você tenha certeza que a sua alimentação foi bem aceita. É isso aí. Higienizar utensílios, equipamentos e dependências do serviço de alimentação, o que nós falamos anteriormente. Então, higiene em tudo é necessário, principalmente nessa questão de produção de alimentos. Vamos trabalhar? Vamos. Nós temos compromisso, temos responsabilidade. Vamos fazer a coisa fluir da melhor forma. Cada um fazendo sua parte com responsabilidade, com respeito ao outro. Se no final todo mundo juntar, dá uma grande diferença. Então, nós temos que pensar assim. Então, eu vou fazer com compromisso e responsabilidade, que eu sei que no final dá uma diferença. Vamos lá. Aí, o que é essencial ao técnico? Entre essas atribuições, o que é bem essencial ao técnico de alimentação escolar? Verificar o cardápio do dia. Então, ele tem obrigação. Você chegou hoje, você já sabe decorar. Segunda-feira essa preparação. Amanhã eu esqueci o que é. Então, hoje você já vai verificar qual é a preparação de amanhã, o cardápio de amanhã, para que você possa antecipar algumas coisas, adiantar alguns cortes. Tem salada? Então, já vou deixar as folhas higienizadas direitinho, né? Para facilitar, não ficar aperreada no dia. Examinar a qualidade dos gêneros que vai utilizar. Verificar se aquele alimento realmente ele não está muito maduro, ou ele já passou do prazo de validade. Para quê? Para que você ofereça essa preparação dentro daquele controle de qualidade. Pesar e anotar os gêneros. Falamos da questão do controle, né, da dispensa, o que entra, o que sai. Então, você pesa durante hoje, o dia de hoje, geralmente início de semana, é uma preparação salgada, um exemplo. Aí você sabe que vai pegar 5 quilos de arroz, por exemplo. Você não tem noção, a escola tem balança? Se não tem, tem que providenciar. Que balança é essencial para quê? No ato do recebimento dos alimentos e também na hora que eu vou tirar aquela quantidade X de alimento para aquela preparação, porque a preparação que você tira hoje,
A quantidade de alimento que você tirou hoje para a preparação pode ser diferente amanhã naquela outra preparação. Então, assim, não é regra constante, depende da preparação, muda as quantidades e valores dos alimentos. Por isso que é importante você ter uma balança e pesar, não é? Geralmente, quem faz essa questão da programação de compra, ela sabe tem uma tabelinha que tem um quantitativo diário de alimentos. Conforme o número de alunos, é só fazer um cálculozinho que a pessoa sabe quanto que vai utilizar naquele dia. Você pode estar se informando com essa pessoa responsável, certo? Utilizar somente utensílios bem limpos. O utensílio estava no armário, mas sabemos que o armário geralmente pode andar alguma baratinha. Não custa nada você dar uma lavagem antes de colocar aquela colher lá no panelão mexer o arroz. Não custa nada, mas estava guardado. Você não sabe que bichinho andou ali, né? Então, chegue antes, higienize. Todo cuidado é pouco e é essencial, gente. Seguir as normas de higiene na preparação. Isso aqui é um ponto super importante. Então, não adianta nada no final o alimento, você dizer, meu alimento é gostoso, minha comida é maravilhosa. Mas se no ato do preparo, né, professora, não coloca a touquinha, ou então a touquinha fica na metade do cabelo, fica os cabelinhos aparecendo, cheio de adornos, a unha cheia de esmalte vermelho, né? Então, assim, coisas que podem prejudicar. E lembrando que quando se fala em higienização, envolve, né, toda a parte de higienização, seja do local, seja do utensílio, ou seja do próprio manipulador. Então não adianta nada, tá tudo certinho e lá o meu uniforme, o meu avental está, né, super sujo. O que vai adiantar? Com certeza vai ser algo desse uniforme sujo, vai passar uma contaminação para esse alimento. Então, quando se diz higienização, a gente tem que pensar em todos os aspectos de higienização. Temos que garantir realmente a segurança alimentar do alimento. Vamos lá. Manter o mais rigoroso asseio e ordem nas dependências em que se armazenam, prepara e distribui os alimentos. É o que nós falamos. Minha alimentação, todos os alunos gostam. Tá, mas na hora de servir lá, os meninos estão comendo, os mosquinhos estão voando, os bichinhos. Tá tudo sujo. Você pisa em casca de banana, em resto de arroz no chão. Não é por aí, é o serviço completo e não pela metade. Para isso vocês estão sendo orientados, vocês estão recebendo conhecimento, vocês estão vendo módulo por módulo e esses módulos eles são específicos para vocês desenvolverem habilidades lá dentro da cozinha, lá na escola, em todo o ambiente que vocês são responsáveis, né? Então fazer o serviço completo, não pela metade, também não ficar aí esperando o colega. Mas isso aqui, meu colega, faça, está na sua parte, está no seu turno, faça. O que você não pode é, de repente, sair do teu horário, deixar de fazer suas coisas para fazer o do outro. Você tem uma responsabilidade, aquela responsabilidade ali, ela tem que ser feita da melhor forma. Não é isso, professora? É isso mesmo. E assim, uma dica, né, para que isso não aconteça em relação a essa dificuldade aí, você tem que lembrar que trabalhar na cozinha é trabalhar em equipe. Isso. Certo? Então não adianta todos têm que fazer sua parte. Se vocês trabalharem realmente em equipe, vocês vão ver que o trabalho vai ficar super mais fácil, né? Ninguém vai ter excesso de trabalho. Isso. E no final, né, do seu turno, com certeza, as suas atividades serão desenvolvidas de uma maneira muito mais fácil. Então, em relação à higienização, por que não fazer um cronograma ali, ó? Segunda-feira quem limpa é a fulana, terça é outra funcionária. Então, assim, através de um cronograma fica muito mais fácil, né? E não tem como a pessoa falar, não sabia que hoje era o meu dia. Então, um cronograma seria uma forma muito simples e com certeza que daria um resultado muito mais fácil para vocês. Então, façam um cronograma de distribuição de atividade aí para facilitar a vida de vocês. Todos participariam com responsabilidade. Isso. É isso? Então, estar sempre com o seu asseio pessoal em dia e com o uniforme completo, né? Bem,
É importante o asseio, o uniforme, muito importante, como a professora falou. Aqui entra também outra questão, gente, da carteirinha de saúde de vocês, que geralmente, quando se vai nas escolas, a gente pergunta, sua carteirinha, não sabia, tem que tirar a pessoa que manipula o alimento, ela tem que tem que ter uma carteirinha de saúde, atestando que ela está capacitada para quê? Para fazer aquele tipo de trabalho, de serviço, que é preparar o alimento, servir, cortar, lavar, higienizar e todas aquelas atribuições que são inerentes ao técnico. Mas onde que eu posso conseguir essa carteira? Você vai nessas unidades, né, professora? Isso, vigilância sanitária, né? Procura se informar direitinho. E em relação à questão aí do uniforme, do asseio pessoal, por que é importante todos os dias? Principalmente porque a sua escola pode estar recebendo justamente essa fiscalização daquelas entidades que a gente viu bem no início, né? Que são as fiscalizadoras. Isso. Aí já pensou, né? Justo nesse dia você foi com o uniforme sujo, você está na cozinha cheia de brinco, anel, enfim, você está de uma forma completamente errada, né? De estar no seu ambiente de trabalho. E aí a sua escola vai sofrer uma punição porque você, né, deixou de fazer a forma correta. Então, não é isso que a gente quer para a escola que a gente trabalha. Então, é por isso que a gente ensina aqui, né, passa as dicas, como é que você deve ir trabalhar, se portar e comece a realmente colocar isso em prática, para que a sua escola não seja punida, né, e receba algo inconveniente para a sua escola. Então, o que nós observamos é o seguinte, é que, como a professora falou, que vocês podem receber uma visita a qualquer momento. Então, vocês não vão pensar só assim, eu tenho que arrumar aqui porque vou receber a visita da vigilância e tal. Não, vocês têm que fazer aquilo porque é compromisso também de vocês. Vocês têm que incorporar isso, colocar isso na rotina do dia a dia. E não é só na escola, é em casa também, entendeu? É porque, só porque eu faço aqui, só porque é na escola. Não, porque é importante para a sua saúde. Então, fazer isso com responsabilidade e sempre. E auxiliar o nutricionista e a direção da escola na realização de ações de educação alimentar e nutricional, atuando como educador alimentar. Então, você, ao incentivar o aluno ao consumo de alimentos naturais, né, alimentos saudáveis, você já está fazendo isso, certo? Aí você pode contribuir com essas outras ações que nós falamos, manter o ambiente limpo, os utensílios, distribuir o alimento na quantidade correta, para que não haja desperdício. Se o aluno quiser, ele vai solicitar de novo, e todas as etapas do pré-preparo e preparo do alimento. Bem, falando dessas questões de atribuições do técnico em alimentação escolar, nós sabemos que também há dentro da política de alimentação escolar duas exigências que são fundamentais. Uma delas é o envio por parte do gestor do termo de compromisso com a qualidade da alimentação escolar que vai ser oferecida, bem como a realização do teste de aceitabilidade com os estudantes. Vamos ver o que se trata. O termo de compromisso, o que é isso? Bem, o gestor, que vai ser ou o prefeito ou o governador, ele vai encaminhar ao FNDE esse termo de compromisso, o qual estabelece, como o próprio nome diz, um compromisso. Ele vai estabelecer um compromisso do município ou do estado com o controle de qualidade da alimentação escolar oferecida. Então, quando ele envia esse termo de compromisso ao FNDE, ele está se comprometendo com essa qualidade do alimento que vai ser oferecida para as crianças nas escolas, entendeu? Então, é um termo de compromisso entre ambas as partes. Aqui é um exemplo do termo de compromisso. Vocês vejam bem, ó. Aí vem com os dados, vai colocar ou do prefeito ou do governador, com todos os dados da pessoa, e
ele determina que a secretaria, o departamento de saúde ou órgão similar do município, olha só, exerça a inspeção sanitária dos alimentos utilizados no programa da alimentação escolar. Você está vendo como é oficializado. 2, autorizar que a secretaria, o departamento de saúde ou órgão similar desse município estabeleça parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, órgão similar, para auxiliar no compromisso desta atribuição. Por quê? Porque não é uma coisa fácil. Aí, depois é datado e aqui é assinado pelo prefeito ou pelo governador e encaminhado ao FNDE. Aí aqui nós temos outro modelo também, tá? Isso aqui também tem na resolução, que vem todos os dados, faltou só a logozinha do FNDE. Aí diz, no uso de suas atribuições legais que foram conferidas sob penalidade, ele diz que assume perante ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, o compromisso de determinar que a Secretaria de Educação estabeleça parceria com a Secretaria de Saúde ou órgão similar e Secretaria de Agricultura do Estado ou Distrito Federal e, quando for o caso dos municípios, para realizar inspeção sanitária, olha aqui, inspeção sanitária dos alimentos utilizados no Programa Nacional de Alimentação Escolar, das escolas e sua rede. Então, vocês estão vendo como é que é? Data e assina. Então, são compromissos que devem ser feitos para garantir essa questão do controle de qualidade. Então, o gestor, ele irá estabelecer uma parceria com a Secretaria de Saúde para que a vigilância sanitária ela possa realizar a fiscalização e o acompanhamento dos gêneros alimentícios adquiridos, pois este órgão, ele é responsável pela fiscalização, como nós vimos anteriormente. E já os produtos da agricultura familiar, o gestor deve solicitar da Secretaria de Agricultura que o faça o mesmo. E o outro ponto é o teste de aceitabilidade, que ele serve para saber se os estudantes estão gostando ou não das preparações oferecidas a eles na alimentação escolar. Se consomem tudo ou se estão jogando e desperdiçando a comida que é ofertada. Então, o teste de aceitabilidade, quando é para ser feito? A exigência na realização de testes de aceitabilidade, ela vem sendo trazida nas histórias da legislação do programa. Então, a atual resolução do FNDE, que antes era 36, agora é 26, ela traz as seguintes situações para aplicação do teste. Citando que esse teste deve ser aplicado sempre que ocorrer no cardápio. Olha só. Essas situações. Quando que eu tenho que aplicar o teste de aceitabilidade? Quando ocorrer a introdução de alimento atípico, ou seja, alimento totalmente diferente ao hábito alimentar local. Quaisquer outras alterações inovadoras no que diz respeito ao preparo e para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente. São essas as condições. Então, o que vem a ser esse teste de aceitabilidade? Ele é um conjunto de procedimentos metodológicos cientificamente reconhecidos, destinados a medir o índice de aceitabilidade da alimentação oferecida aos escolares. Esse teste, ele faz parte da análise sensorial de alimentos que mede, analisa, interpreta a reação das características de alimentos e materiais como são percebidas pelos órgãos da visão, do olfato, do paladar, do tato e da audição. Então, o teste de aceitabilidade, ele mexe com esses órgãos, os órgãos do sentido, a visão, olfato, paladar, tato e audição. Mas para que realizar? A aceitação
dos alimentos pelos estudantes, ela é um fator importante para determinar a qualidade do serviço prestado pelas escolas em relação ao fornecimento da alimentação escolar. E também evita a questão do desperdício. Você escolher um cardápio sem que o aluno tenha aquela aceitação, obviamente que é um desperdício total. Então, o teste de aceitabilidade, ele verifica a aceitação de alguns tipos de alimentos. Ele é também um instrumento fundamental, pois sua execução ela é fácil e permite uma verificação da preferência média, tá? É uma média dos alimentos até então oferecidos. Então, para verificar o índice de aceitabilidade de um determinado alimento, também se pode partir do método resto-ingestão ou avaliação dos restos. Uma alimentação, quando ela é saudável, ela favorece a permanência dos alimentos, dos alunos na escola, melhorando o quê? O desenvolvimento em sala de aula e promove a formação de hábitos alimentares saudáveis. Então, para a realização desses testes, a legislação do PNAE ela estabelece 2 tipos básicos de métodos. O primeiro é a escala hedônica e o segundo, o resto-ingestão, que é a avaliação de restos. Então, para cada um deles há um percentual mínimo a ser atingido, sendo para a escala hedônica de 85% e para o resto-ingestão de 90%. Então, esses índices, eles devem ser atingidos após a realização do teste por meio de um cálculo. Então, é feito esse teste aplicado por um nutricionista e após esse teste serão feitos cálculos, onde a escala hedônica 85% e o resto 90%. Então, caso os índices eles não sejam atingidos, a preparação testada ela deve ser modificada ou até então retirada do cardápio. O resto-ingestão é um método que pesa o que foi servido e o resto que ficou no prato. Então, o que ficou no prato não poderá ultrapassar a 10%, pois o índice de aceitabilidade tem que ser maior que 90%. E esses aqui são os materiais necessários que o nutricionista vai precisar para aplicar esse teste. A escala hedônica é o método no qual o estudante preenche uma ficha que contém umas carinhas, né? Ou a avaliação poderá ser dada à preparação que está sendo testada. Então, esses aqui são os materiais que deverão ser utilizados. Olha, esse aqui é a escala hedônica. Veja bem, olha, caretinha 1, 2, 3, 4 e 5. Esse daqui, que poderá ser utilizado para alunos de 5º e 6º ano, onde não tem caretinha, mas ele tem a opção adorei, gostei, indiferente, não gostei e detestei. E tem também aqui a escala hedônica mista. Lembrem que no primeiro, olha só, vem só a caretinha com a numeração, certo? Agora, nessa mista, ela vem o número 1, que número 1 quer dizer detestei, número 2, não gostei, o 3, indiferente, 4, gostei e 5, adorei. Onde isso aqui representa os 5%, o não gostei 0, indiferente 15%, o 4, 25% e esse aqui adorei 60%. Veja bem que pede os dados, série, data e aqui assim, ó, marque a carinha que mais representa o que você achou do. Aí tem a preparação, aí você vai lá, eu detestei, o aluno marca. Aí diga o que você mais gostou na preparação, aí ele coloca. O que você menos gostou, também vai colocar aqui e depois é colocado numa urna e fazer essa compilação de dados para ver o cálculo.
Então, os métodos, eles foram escolhidos por quê? Pelo fato de serem mais utilizados no país, além de apresentarem várias vantagens, como a praticidade. Professora, será que quer acrescentar? Esse teste realmente ele é muito importante, né, de ser feito. O que é mais utilizado é a questão mesmo da escala hedônica, por ser um teste mais fácil, né, até de ser aplicado para os estudantes e que os estudantes entendem mais. E a escala hedônica é mais fácil porque ela pode ser aplicada, né, tanto para crianças de primeiro, né? E assim como estudantes mesmo até ensino médio dá para ser aplicado. Então é muito fácil e vale a pena aplicar. Então, quem realiza esse teste? A entidade executora, só que o nutricionista ele vai planejar, ele vai coordenar, supervisionar o processo, pois foi ele quem fez o cardápio e poderá escolher quais preparações poderão ser testadas. Certo? E aí o técnico poderá auxiliar o nutricionista na escolha dessas preparações que são mais frequentemente ofertadas. Certo? A nossa aula aqui hoje falou especificamente das atribuições, né, do nosso futuro técnico. Esperamos que vocês tenham gostado da explicação, da questão das exigências também, tenham obtido mais conhecimento. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, né, professora, para que vocês desenvolvam atividades e nós voltaremos com as nossas correções, correto? Então, voltamos agora com as nossas atividades. Vamos fazer as correções. Questão número 1. Quais os principais órgãos governamentais responsáveis pela legislação sanitária em nosso país? Se você colocou essa resposta, que seria o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que quer dizer o MAPA, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estão corretas. Lembrando que são órgãos que são responsáveis pela fiscalização, né, dos estabelecimentos que realizam atividades de preparo dos alimentos. Então, todo o estabelecimento que mexe, que ele tem nas suas atribuições a questão de preparo de alimentos, eles podem ser fiscalizados, podem receber a visita de algum desses órgãos. Tudo ok, professora? Tudo ok. Questão 2. Quais as atribuições do técnico em alimentação escolar no controle de qualidade? Primeiro, receber na escola os alimentos destinados à alimentação escolar. Por que o técnico? Preferencialmente porque é ele que lida com a alimentação, ele é o responsável pela preparação do alimento. Então, ele vai receber aquele alimento e se ele achar alguma coisa que não esteja de acordo com a qualidade, ele pode reprovar o alimento ali no ato de recebimento. Ah, esse alimento aqui ele não está com uma aparência boa, olha, essa carne aqui está com a data vencida, não tem um selo, eu não vou receber, não é isso? Isso mesmo, é nesse momento que a gente pode, né, estar devolvendo o alimento. E aí é uma questão de você também estar se resguardando, porque eu só vou receber alimento de qualidade, questão da data de validade, os alimentos in naturas estão em bom estado de conservação para serem utilizados. Você vai ter a certeza que se você for armazená-los, eles não vão estragar logo, né? Então são todos esses detalhes. Controlar o que entra e o que sai dos estoques e dispensas de produtos. Ter uma planilhazinha, você sabe quais foram os alimentos que chegaram. Você recebeu aqueles alimentos e você foi armazená-los. Então, aqueles alimentos, você tem a quantidade
de quilo de todos eles. E quando você for necessitar para fazer o preparo de alguma alimentação, você simplesmente vai dando baixa naquele alimento. Eu tenho 50 quilos de arroz, eu tirei 10, tá? 50 menos 10, viu? Saldo restante, entendeu? Facilita que você tenha um controle para que depois você faça uma nova solicitação para o seu fornecedor, para que você tenha sempre na sua despensa aquele estoque de forma a atender a tua necessidade durante aquele período. Eu solicitei que o fornecedor entregasse aqui na escola alimentos para 15, 20 dias, né? Então eu tenho um alimento guardado para esse tempo, então não vou passar por, ou seja, isso quer dizer que o cardápio, ele vai ser atingido, né, professora? Ele vai ser executado, né? E esse controle do estoque, ele ajuda justamente a não ter que ficar fazendo trocas no cardápio, né? Porque assim você já sabe o que tem de ingrediente no seu estoque e se realmente dá para fazer aquela preparação. Então o controle é muito importante para que o cardápio seja cumprido. Assim, esse controle é interessante ressaltar que ele deve ser feito não só para os alimentos não perecíveis, principalmente para os perecíveis também. Toda semana eu estou pedindo tanto de couve, de alface, de tomate, enfim. Porque você vai também tendo esse controle e você sempre vai estar ofertando um alimento com qualidade, um alimento fresquinho, que justamente o que chama a atenção da criança no momento em que você faz a distribuição do alimento. Armazenar os alimentos de forma a conservá-los em perfeito estado para o consumo. Então, não adianta nada eu receber o alimento foi de qualidade, estão todos dentro do prazo de validade, os in naturas estão ótimos, então também estão em perfeito estado de conservação. Mas se eu pego e chega lá, eu só deixo ali, aí nós sabemos que as escolas, elas não têm essa estrutura que realmente deveria ser, às vezes o alimento ele não é bem ventilado e você esquece ali, principalmente o alimento in natura, e aí, querendo ou não, vai estragar. Então, quando você for guardar, aí já está um alimento que teve suas propriedades reduzidas, né? A sua qualidade também. Então, é interessante, recebeu, em seguida, armazene. Então, armazene de forma correta para que você não venha ter problemas de desperdício. A questão de discutir e problematizar com nutricionistas as dificuldades da alimentação da sua escola. Olha, nutricionista, eu vou falar uma coisa para a senhora. Os alunos da nossa escola, eles gostam dessa preparação assim e assim. Eu estou aqui com alguma sugestão para a senhora. De repente, a nutricionista pode avaliar aquela sugestão de preparação, porque a resolução ela pede que nós preservemos, que nós respeitemos essa questão dos hábitos daquela localidade, né? Então, compramos alimentos da agricultura familiar, então, alimentos de qualidade, mas esses pratos eles não gostam. Se eles não gostam, por que escolhem eles? Se você deve ter uma gama de outras preparações que você pode selecionar para fazer esse preparo. Então, é escolher dentro daquilo que o aluno gosta. Para isso é interessante fazer uma pesquisa junto com eles, né? Se a questão da gestão escolar ela é de forma escolarizada, tem como você fazer isso. Então, você fazer uma pesquisa com os alunos antes de determinar o cardápio. Faz uma pesquisa, ver a questão da aceitação para que vocês acertem. Preparar os alimentos de acordo com o cardápio planejado. Então, são todos os fatores que nós falamos. A questão de solicitar os alimentos em tempo hábil, para que de repente o cardápio possa ser cumprido. Você está sempre verificando o cardápio para que você também esteja antecipando algumas atividades suas, para que não ocorra atropelos no dia a dia, não é, professora? Principalmente porque nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande do profissional técnico em alimentação escolar dentro das escolas. Então é interessante que você não deixe tudo para o dia, né? Você procure se antecipar, são coisas que não vão estragar.
Então eu vou cortar, uma batatinha, condiciona de forma correta, antecipa, para quê? Para que no outro dia não sofram atropelos, né, professora? E a gente sabe também que quando a preparação é uma preparação doce, né, é uma preparação que dá menos trabalho que geralmente sobra sempre um tempinho para que você possa estar fazendo esse planejamento para o dia seguinte. Então lembre-se, esse planejamento, né, para o dia seguinte é algo que só vai lhe auxiliar e ajudar a facilitar o seu trabalho. Isso. Organizar os utensílios e todo o material necessário à boa distribuição da alimentação. Né? É questão de higienizar, colocar sempre à sua disposição de forma a facilitar na hora da distribuição, que nós sabemos que é um momento que é um pouco corrido, né? Porque tem alunos que não sabem esperar, chega naquela agonia toda. Então, você se organizar também para que essa hora da alimentação seja uma hora mais calma, que não seja tão atropelada, porque existem crianças, adolescentes que não sabem esperar realmente, né? Então, se você já antecipa e deixa tudo ao seu alcance, é mais fácil. Servir os alimentos na temperatura adequada, nem de mais, nem de menos, nem com muita antecedência, nem em cima da hora, gente, porque quem é que gosta de comer uma comida super quente? Ninguém. Principalmente os alunos, até porque a questão do tempo de lanche, para eles realizarem essa refeição, ele é reduzido. Então, muitos já comem na pressa. Se estiver quente, pronto. Eles vão tentar, a primeira bocada está quente, eles vão abandonar, embora estejam com fome. E muitas das vezes é onde eles vão optar para ir para a cantina. E aí não é legal, né? Não é correto. Cuidar da limpeza e manutenção do material e locais destinados à preparação, estocagem e distribuição. Então, cuidar com a questão da higiene do ambiente, que o ambiente se torne um ambiente agradável, limpo, sempre limpo esses ambientes. Distribuir a alimentação por igual a todas as crianças, incentivando-as a comer tudo. Se eu coloco uma quantidade suficiente, obviamente que ele pode até comer, mas se eu não exagerei no prato, ele vai comer, possivelmente pode repetir. Agora, se eu coloquei uma grande quantidade, a prevalência de ocorrer um desperdício é bem maior. Higienizar os utensílios, equipamentos e dependências do serviço de alimentação. Então, higiene não só no ambiente da despensa, nos freezers, no local, refeitório, mesa de refeitório, cozinha, as bancadas, os utensílios também, gente, têm que ser devidamente higienizados. Vamos agora, se você respondeu dessa forma a questão 2, são as possíveis respostas, estão corretas. A questão 3. O que é essencial ao técnico de alimentação escolar? Então, o nosso módulo, ele fala como pontos principais. Verificar o cardápio do dia, isso é sua atribuição. Amanhã, o que vai ser servido amanhã? Eu tenho que olhar hoje, não olhar em cima da hora para mim correr atrás. Já pensou se é uma preparação que é carne e a carne está congelada? Como que você vai fazer? Você vai preparar essa alimentação nas pressas, nas carreiras? Então, não vai ser uma preparação saborosa, feita em tempo hábil, vai ser um corre-corre. E também, neste momento que você faz isso, essas atribuições naquela correria, no final pode não resultar uma preparação assim tão saborosa quanto que se você tivesse feito em tempo hábil. Por isso que também é interessante você fazer essa questão da sua programação. Então, chega com antecedência, faz as coisas com calma, que no final tudo correrá bem. Examinar a qualidade dos gêneros que vai utilizar. Controle de qualidade.
Começa onde? No ato do recebimento. Então, quando eu recebo o alimento, eu sou autoridade. Eu posso reprovar o alimento. Se não for aquele alimento que eu pedi, ele está me trazendo uma marca diferente, não recebo. Se o alimento ele não está com uma aparência agradável, eu sei que não está bem, por que eu vou aceitar? Posso devolvê-lo. Pesar e anotar os gêneros. Então, se você tem aquele controle de entrada e saída de estoque, então pese tudo antes, quando receber, né? Se você pediu 50 quilos de carne e você, no ato do recebimento, pesou, aí tem 40, então são 10 a menos, por isso que é importante, pode ocorrer algum engano. Então é importante ter essa questão da balança para verificação do peso desses alimentos. Então, você ter na sua planilha realmente aquele quantitativo que você solicitou. Então, utilizar somente os utensílios bem limpos, seguir as normas de higiene nas preparações e manter o mais rigoroso asseio e ordem nas dependências em que se armazena, prepara e distribui os alimentos. Por quê? Porque higiene é fundamental, higiene é sinônimo de saúde. E vocês sabem agora que vocês podem ser fiscalizados pelos órgãos competentes, independentemente da hora, eles não avisam. Mas, independentemente de serem vistoriados, fiscalizados ou não, você tem que cumprir com a sua obrigação, que é receber os alimentos de forma correta, armazená-los também de forma correta, manter este local da despensa, né, que é destinado ao armazenamento dos alimentos limpo, as prateleiras, os freezers, a geladeira, os alimentos acondicionados de forma correta, a cozinha onde você faz a preparação dos alimentos também deve estar bem higienizada, as bancadas, a pia, a questão do lixo, você ter um lixo com tampa para não vir aqueles bichinhos, né, que atrapalham. O refeitório estar de forma higienizada também, as mesas, cadeiras, o chão, para não atrair insetos, né, professora, e bichinhos que possam atrapalhar, e não é nada agradável para um local que oferece alimentação, certo? Bem, se você respondeu essas questões e essa daqui também, continuando, que estar sempre com seu asseio pessoal, como nós falamos, asseio pessoal em dia. É sua roupa, minha roupa é simples. Sim, ela é simples, porém ela tem que estar limpa. Você com as unhas cortadas, não é para estar com esmalte, não é para estar com alianças, com anéis, com pulseiras, com relógios, com brincos, porque podem acontecer no momento da preparação, naquele aperreio, você já chegou atrasada, não deu tempo de colocar a touca. Vai que de repente uma tarraxinha cai dentro de uma panela, você nem sabe. Não viu na pressa, né? Toquinha, sempre colocar a touca cobrindo toda a parte da orelha e nunca deixando fios de cabelo, porque cabelo cai, nós não vemos, ele voa e de repente pode cair dentro, Deus livre, de alguma panela, de alguma salada, e não existe nada mais desagradável do que você estar morrendo de fome e você se deparar com o cabelo, né, na hora de comer. Então, cadê a qualidade dessa alimentação? Então, todo cuidado é pouco. Mas quer dizer então que eu não posso nem ficar com as minhas unhas pintadas? No momento de preparação, não. Você pode até pintar depois que você sair dali, mas no outro dia, quando você voltar, você tem que estar com as unhas sem esmalte nenhum tipo de adorno, nem nada. E outra coisa também, você tem que estar com a sua carteirinha de saúde em dia, que aquilo ali é sua garantia de que você está apta para desenvolver as suas atividades, as suas atribuições de manipulador de alimento. Deixar uma cópia dessa carteirinha na escola, ou com a direção, ou na cozinha, porque quando a vigilância vier, o que acontece? Cadê sua carteirinha, seu técnico? Está aqui, senhor fiscal. Então, minha carteirinha está aqui, ela está atualizada, ela está dentro do prazo. E está devidamente paramentado, com a touca essencial, com o uniforme limpo, de cor clara, o ambiente higienizado.
E a preparação também feita de forma correta, sem atropelos, para que gere um produto final, uma alimentação bem saborosa. Professora, a senhora quer acrescentar? Isso mesmo, em relação à questão, como a gente já tinha falado, né, a questão do uniforme, da higienização, e como a senhora tocou no ponto aí da questão dos esmaltes, vale a pena lembrar que não apenas os esmaltes, mas as unhas também devem estar com um tamanho, né, pequeno, devem estar cortadas, pois embaixo das unhas é que a gente consegue agregar ali, esconder alguns micro-organismos que a gente não vê. Então não adianta não ter só esmalte na unha se a unha não está cortada em boas condições. Então lembre-se, alguns detalhes são essenciais, né, a gente sempre lembrar e mantê-lo em ordem para que a gente não tenha nenhum problema futuramente. Outra coisa que eu lembrei aqui, professora, também, é a questão do tamanho das unhas, tem que ser unhas curtinhas. Outra questão de forma a evitar a contaminação, fora os adornos que nós falamos, é a questão também de ter produtos de limpeza junto ali na bancada dos alimentos. Isso não é correto. Então, escolha um localzinho onde fiquem só esses produtos, porque às vezes tem água sanitária perto de alimentos que são manipulados, alimentos às vezes são tipo salada, vai que cai, sei lá, acontece um acidente. Você já pensou? Então, assim, local da cozinha, de preparo de alimentos, só tem que ter alimentos, com exceção na pia, que tem que ter, lógico, os detergentes para poder fazer higiene, mas evitar, cada qual no seu quadrado, não é, professora? Então, outro ponto é auxiliar o nutricionista e a direção da escola na realização de ações de educação alimentar e nutricional, atuando como educador alimentar. Então, você, pelo fato de ofertar uma alimentação que foi feita em tempo hábil, uma preparação gostosa, ofertando alimentos diferenciados, legumes, verduras e frutas, você todo dia está ali naquela insistência, conversando, falando da importância, você está fazendo essa ação, entendeu? O fato de você receber o alimento no ato que o fornecedor entrega, você também está fazendo isso. Sem contar que você pode fazer cartazes, fazer ações, mas sempre comunicar ao seu superior, né, ao seu gestor, para quem sabe ter uma aprovação dele ou ter ideias e levar também ao nutricionista para que de repente façam essa parceria, né? Então é importante, você é um educador alimentar, então você tem importância, a forma como você faz esse alimento, como você prepara, vai implicar na aceitação ou não dos alunos, né? Para isso, vocês têm que fazer essa seleção dos alimentos, que é importante. Escolher os alimentos para os dias da semana que vocês sabem que os alunos gostam. E aí não haverá desperdício. Se você respondeu essas questões, então estão de acordo com o nosso módulo e realmente a realidade. Vamos para a quarta questão, que é uma interativa. Você realiza ações de controle de qualidade da alimentação escolar no seu local de trabalho? Temos alguma interação, professora? Sim, nós temos uma contribuição aqui do Polo de Ouro Preto do Oeste, das alunas Vanessa e Andréia. Elas falam que elas realizam sim, desde o início do recebimento, no momento do armazenamento do alimento, a questão também do uniforme, elas cumprem, né, a questão do uniforme. Que chique. E a questão da higiene pessoal também é outro aspecto que elas se preocupam. Então, sempre seguindo também aqui, ela fala em relação à preparação do cardápio, né, seguindo o cardápio e as orientações nutricionais referente à alimentação. Então é isso mesmo, Vanessa e Andréia, obrigada pela contribuição e continue realmente seguindo essas orientações, que assim vocês tenham certeza que vocês estão desenvolvendo um trabalho muito bom e de excelência. E fazendo a diferença, não é, professor? Sim. Que interessante é isso, fazer diferente. Ah, mas meu colega não faz assim. Bem, meu colega é meu colega, né? Eu sou eu. Então, se eu tenho conhecimento disso, ainda mais agora que vocês estão vendo módulos específicos, então são módulos que vão realmente ajudar vocês, não é? Então, conhecimento, vocês vão ter uma gama de conhecimento bem melhor. Então, assim, vocês têm esse dever, a atribuição de melhorar a qualidade desse serviço e, com certeza, melhorar
também, lógico, que a alimentação, que é um ponto crucial, que é um momento muito esperado das crianças. Então, o importante, meninas, é isso. Um grande abraço aí pro Polo de Ouro Preto do Oeste. Um abraço mesmo, que bom que vocês participaram, né? Então, para as pessoas que não interagiram conosco, fica aqui a sugestão das meninas, olha, elas fazem todas essas atribuições, fazem essa ação. E vocês também podem estar fazendo. A diferença é essa e inúmeras outras, certo? Depende só de você essa questão de melhorar o serviço, melhorar a questão da qualidade, padronizar esse serviço, porque vocês são responsáveis por isso. Então, pode falar, professora. E só para completar, né, assim, a atividade da Andréia e da Vanessa, vocês estão fazendo corretamente. Agora vocês comecem também a questão da educação nutricional, já que vocês aprenderam aqui, né? São ações que também vão contribuir para que você aborde alguns temas relacionados à alimentação nutricional com as crianças de sua escola. Então, faça essas ações que com certeza vocês estarão com um trabalho completo. Isso mesmo. Bem, a nossa correção, ela fica por aqui. Nós agradecemos as meninas de Ouro Preto, um grande abraço, como enviamos também um grande abraço a todos os polos, né? Esperamos que vocês tenham gostado da aula, que nós tenhamos contribuído de uma certa forma para engrandecer o conhecimento de vocês e aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima.